Vamos então dar início ao nosso trabalho de hoje, lendo uma mensagem do livro Pai Nosso, que se intitula O Mas e os Discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. São palavras de Paulo aos Filipenses. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da vontade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro, o discípulo aplicado, galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo, o aprendiz preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor, contudo localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, fazer a nossa prece de abertura. Fechamos os nossos olhos. Respiramos fundo. E tentamos retirar da nossa mente todas aquelas ideias que nos vêm sobre a nossa vida do dia a dia, sobre aquilo que nós temos que fazer depois de sairmos daqui, sobre o que nos aborreceu durante a semana, e vamos limpar a mente para que nos possamos focar em Jesus, o nosso mestre, amigo, que nos dá todas as indicações, todas as ferramentas para que nos possamos valorizar como seres espirituais que somos. E assim, de coração aberto, de mente aberta, preparados para receber as bênçãos que nos vêm dos planos altos da vida, pedimos a Deus, nosso Pai, que nos perdoe todas as nossas faltas cometidas, muitas delas ainda por ignorância. E comprometemos-nos a seguir o caminho que Jesus nos indicou, a seguir as suas mensagens de amor, de humildade, de coração aberto. Agradecemos-te também, querido Pai, a oportunidade que nos deste de estarmos
aqui, hoje, todos juntos, a refletir sobre as mensagens que Jesus nos deixou e que o Consolador prometido nos veio explicar para que nós entendêssemos de forma racional as indicações que Jesus nos deixou. Vamos então pedir a todos os nossos benfeitores, aos benfeitores desta casa, que nos intuam e que fiquem aqui conosco, sobre a luz do querido Mestre Jesus. Vamos dar início então aos trabalhos de hoje com a vossa permissão. Muito obrigada. Que assim seja. Mais uma vez, hoje vamos dar continuidade ao capítulo que foi iniciado na semana passada, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não vim destruir a lei. Esta é a agenda daquilo que nós vamos falar hoje. A semana passada, penso que foi o Alexandre que explorou e falou sobre Moisés, e nós hoje vamos falar sobre as três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Sobre as três revelações, e isto significa que houve aqui uma evolução espiritual dos homens, e é isso que eu vos proponho que depois falemos no final de estudarmos estas três revelações divinas. Portanto, começamos no item 3, que foi onde a semana passada ficamos. E o item 3 diz respeito ao Cristo. E vamos ler. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nessa lei se nos depara os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Portanto, como sabem, Moisés criou a lei mosaica, que foi a primeira, digamos assim, a primeira revelação divina, e vamos estudar isso um pouco mais adiante. E Jesus veio não contrariar a lei de Moisés, mas cumpri-la e desenvolvê-la, já de acordo com a população que se, entretanto, tinha melhorado do ponto de vista intelectual, não muito moral, mas mais intelectual. Deixamos isso mais para a frente. Jesus modificou profundamente as leis de Moisés, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso dos rituais e as falsas interpretações. Fez reforma radical nessas leis, reduzindo-as a esta única prescrição, que continua a ser hoje o resumo, digamos assim, das mensagens. Veem bem, que é o nosso primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis os mandamentos. Isto está em Mateus, no capítulo 22, nos itens 37 a 40. E acrescenta ainda: aí estão toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Propunha-vos que dividíssemos
este mandamento para termos a noção do que isto significa. Saímos de Kardec, voltamos outra vez a entrar no estudo e então vamos decompor esta frase para perceber o que é que isto de facto significa. Porque muitas vezes nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas, dizemos isto de uma forma um pouco até maquinal. E eu gostava que interiorizassem e que entendessem o que é que cada uma destas palavras significa. Amar a Deus. Deus é a origem e a causa primária de todas as coisas. Nós lemos isso no Livro dos Espíritos. Aliás, é uma das primeiras questões, não é? Que Allan Kardec põe aos Espíritos. E sabemos que as leis divinas são imutáveis e universais. Ou seja, são leis que não mudam independentemente do desenvolvimento dos povos para quem eles se dirigem ou o tipo de sociedades que temos, não é? São universais e imutáveis, não mudam, são sempre iguais, porque são leis da natureza, são leis morais, são aquilo que Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, leis divinas ou leis naturais. E para que é que elas servem? Servem exatamente para promover a evolução moral e espiritual. Não é? Portanto, implica que nós, homens, vamos viver a vida segundo essas leis que Deus nos indicou. E isso significa o quê? Praticar o bem, a caridade, a fé e a gratidão pela vida. Também significa que criamos uma relação, uma conexão com Deus importante e então essa conexão faz-se através da oração, da prece, de uma forma simples e recatada, não é? Porque, como sabem, a ligação com Deus e a nossa oração deve ser sincera, vinda do coração, direta, dizendo aquilo exatamente que nos vai na alma, para criarmos essa conexão com Deus e pedirmos e conseguirmos aquilo que pretendemos. Depois a seguir diz amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Amar ao próximo, digamos que é a regra de ouro das relações humanas. A igualdade e a fraternidade são, de facto, princípios fundamentais nas mensagens que Jesus nos deixou. E quem é o próximo? O próximo não são aqueles que nos estão ao lado, não é a nossa família, nem os nossos amigos. São todos os seres humanos. Mesmo aqueles que não são nossos amigos, mesmo aqueles que nos prejudicam. Não é? Porque perdoar e amar aqueles de quem naturalmente gostamos, porque temos afinidades, é fácil. Difícil é amar aqueles que não gostam de nós. Não é? Que não nos dão reciprocidade. Isso é que é difícil. Mas é isso que Jesus pretende de nós. É evidente que isto não se faz de um momento para o outro. Nós vamos tendo um longo caminho a percorrer, mas esse é o objetivo. Cada um vai a seu passo, leva o seu tempo, mas todos chegaremos lá. E, portanto, Jesus ensina o perdão. Reparem a diferença com Moisés, não é? Olho por olho, dente por dente. Aqui não há nenhuma possibilidade de misericórdia ou de perdão, enquanto que Jesus traz o perdão. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo,
não resistais a quem vos faz mal. Se alguém te esbofetear na face direita, apresenta-lhe também a outra. E um discípulo, Pedro, pergunta-lhe: quantas vezes devemos perdoar, Senhor? E Jesus responde: 70 vezes 7. Ou seja, sempre um número indefinido de vezes. Portanto, o perdão é outra das mensagens que Jesus nos deixa. Continuemos a analisar o primeiro mandamento, que a seguir nos diz: amar o próximo como a si mesmo. Mas o que é isto? Amar-me a mim? Isso é egoísmo? Pensar em mim antes dos outros? Não, não é isso que quer dizer. Não se trata de egoísmo, trata-se de respeito por nós mesmos. Nós que somos criaturas divinas, não é? E que fomos criados para ser felizes. E, portanto, temos os instrumentos, um deles é o nosso próprio corpo físico, e como criaturas divinas que somos, necessitamos de cuidar do corpo, da mente e, sobretudo, do espírito. Portanto, temos que evitar todos aqueles comportamentos que prejudiquem a nossa evolução espiritual, que nos levem para estadios que já passamos lá atrás, primitivos, de barbárie, onde não se dava importância, onde não se valorizava a vida humana, não é? Como era, de facto, no tempo da lei mosaica, que facilmente se abatiam os inimigos. Então aqui temos esta nota. E depois outra coisa que Jesus quer dizer com este amar o próximo como a si mesmo, releva-nos para o autoconhecimento e para a reforma íntima. O autoconhecimento, como sabem, está no Livro dos Espíritos, muito bem expresso pelo Santo Agostinho, em que diz que toda a noite, ao fim do dia, faz uma introspeção e pensa naquilo que poderia fazer melhor. Não é? Reflete sobre os atos praticados. E então este autoconhecimento e a reforma íntima são a base para o nosso progresso moral. Importa reconhecer e corrigir as nossas falhas. E também importa ter o auto-perdão, porque a culpa não nos leva a lado nenhum. Culpar-nos disto, ou porque podíamos ter feito assim e não fizemos, nós, se estamos de facto neste caminho que nos leva até à perfeição e à felicidade eterna, que acho que todos desejam isso, muitas vezes agimos de acordo com aquilo que sabemos na altura. Fizemos o melhor que podíamos. À medida que vamos adquirindo conhecimentos e olhamos para trás e fazemos essa reflexão sobre os nossos atos, até podemos concluir que podíamos ter agido melhor. Mas fizemos o melhor com as circunstâncias que tínhamos e com os conhecimentos que adquirimos e que tínhamos naquela altura disponíveis. E, portanto, o que nós nos propomos é a melhorar. E isso é, de facto, a evolução moral, a evolução espiritual. Tomar conta, tomar consciência do que fizemos e melhorar os nossos atos, para que não voltemos a cair nas mesmas teias. Portanto, reconhecer e corrigir as nossas falhas, o auto-perdão, até porque, reparem, se nós não nos perdoarmos a nós próprios, como é que vamos perdoar os outros? Não é? Temos sempre a tendência, como homens que somos e com o estado de desenvolvimento que temos, a fazer comparações. Não é? E, portanto, é difícil, se não temos esta liberdade de espírito, se não temos esta tranquilidade de nos termos perdoado a nós próprios, entender e compreender o outro.
Portanto, transformação do nosso comportamento após interiorização dos valores. E depois não é só a interiorização dos valores, é praticá-los. Praticá-los todos os dias. E praticá-los de forma já automática, dizemos assim, não é? Já sem pensar, porque eles já estão de tal maneira interiorizados dentro de nós que nós já praticamos, então, as virtudes fundamentais que Jesus nos ensinou, que é a humildade, a caridade, a pureza de coração, a inocência, não é? A vontade de nos ligarmos a Cristo, o nosso Mestre, o nosso modelo, e ao Pai, o nosso Criador. Alguma dúvida? Vamos continuar. E a próxima frase que temos para analisar de Jesus é esta: aí estão toda a lei e os profetas. O que é que quer Jesus dizer com isto? Mostra que toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas convergem para o amor a Deus e ao próximo. Portanto, no fundo, estava-se a seguir a tal evolução espiritual que mais lá para o fim desta palestra vamos refletir com mais atenção. E estes princípios do amor a Deus e ao próximo não estão limitados nem pelo tempo, nem pela cultura ou religião. São universais, dizem respeito a toda a humanidade. São válidos em todas as épocas e para todos os povos. Portanto, podemos concluir do que dissemos até aqui, que a essência das leis divinas é o amor universal. Voltamos então ao estudo de Kardec. Continua? Algum comentário? Não. Vamos então para o item 3. Relembro-vos que estamos a falar de Cristo. E Kardec diz: por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até ao último J. Jesus quis dizer ser necessário que a lei de Deus, tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações, desenvolvimentos e consequências. O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até ao último J. O último J é uma das letras do alfabeto hebraico. Portanto, está explicada, não é? Que tudo tem que passar, a terra tem que passar, de facto, por uma grande transformação. E é o que nós estamos a ver, não é? Nesta fase, nós estamos, de facto, numa fase de transição do planeta Terra, de provas e expiações para um planeta de renovação. Continuemos. E continua Kardec. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou de um povo? Não fazia o menor sentido, não é? Não há aqui povos eleitos. Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus e todos temos direito às mesmas oportunidades, desde que as queiramos. Agora, o tempo que leva até chegarmos aí já é diferente, porque depende de nós próprios, depende das nossas escolhas, é da nossa responsabilidade total a nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude, do mesmo cuidado, da mesma consideração por parte de Deus.
O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Foi muito mais que isso, não é? Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram a sua chegada, como já vimos através daquela frase tão simples que Jesus disse. E a autoridade vinha-lhe da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Portanto, Jesus, quando falava, impunha-se naturalmente, pela sua simplicidade, pelo seu esplendor, digamos assim, pelas elevadas vibrações que emanava e que quem estava ao seu lado sentia. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre da terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Portanto, isto já é de facto outro conceito que Jesus introduz, que é o conceito da vida espiritual. Essa é que é a verdadeira vida. O reino dos céus, quando fala do reino dos céus ou do reino de Deus, Jesus refere-se à vida espiritual. E essa sim, a verdadeira vida. E então ele vier ensinar-lhe o caminho para que a esse reino conduz, os meios dos homens se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Portanto, Jesus, como já dissemos, vem para ensinar, para dar um modelo do modo como nós nos comportarmos agora e no futuro. Para, então, termos a possibilidade de alcançar a felicidade eterna, que é para todos os homens. Outro aspecto a que Kardec se refere é que Jesus não disse tudo. Limitou-se a respeito de muitos pontos, a lançar apenas o germen das verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Portanto, Jesus, naquela altura, há mais de 2000 anos, pôde dizer aquilo que o povo compreendeu. Por isso falou por alegorias, por isso falou por parábolas, ou seja, utilizando cenas da vida cotidiana para explicar, não é? Para explicar as suas mensagens, para explicar o caminho, as virtudes que nós deveríamos desenvolver. Na altura muitos não o entenderam, fizeram até falsas interpretações e por isso, muitos anos mais tarde, vem o Espiritismo explicar de forma clara e de modo a que todos compreendessem as mensagens de Jesus. Portanto, Jesus falou de tudo, diz Kardec, mas em termos mais ou menos implícitos, isto é, subjetivos. Para ser apreendido o sentido oculto de alguma das suas palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. E vamos ver que chave é esta que nos permite, então, entender frases um pouco mais enigmáticas, digamos assim. Enigmáticas porque não eram compreendidas, certo? Essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, um certo grau de maturidade, de compreensão, de inteligência, digamos assim. E então era necessário que a ciência contribuísse poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Era importante dar à ciência tempo para progredir. Isto diz Kardec, e todos já sabem, porque, de facto, Kardec tinha uma bagagem científica extraordinária, porque ele tinha conhecimentos em variadíssimas áreas que lhe foram muito, muito importantes depois para fazer a codificação
do espiritismo. Inclusivamente ele também tinha conhecimentos de biologia, e imaginem a biologia, não é? Dividir em classes os animais, e isso já dá uma perspectiva, de facto, muito importante de classificação, de orientação, que foi o que ele fez a todas as mensagens que recebeu. Vamos continuar e vamos entrar então na terceira parte, que é o Espiritismo. Portanto, falamos de Moisés a semana passada, e este ano, agora falamos do Cristo e do Espiritismo. E então, trouxemos aqui esta frase que achamos reveladora. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Portanto, isto são palavras de Jesus aos discípulos e estão no Evangelho de João. Portanto, Jesus promete que vem aí um Espírito, a que eles chamam o Espírito da Verdade, não é? Que é uma pleia de espíritos superiores que ficarão aqui sempre presentes para que nós possamos entender e perceber cada vez melhor, à medida que nós vamos evoluindo, não só intelectualmente como moralmente, mas sempre tendo o auxílio dos espíritos elevados. E diz Kardec, no item 5, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E reparem nisto, até aqui ninguém falou de ciência. E o que é que quer dizer Allan Kardec com a ciência? Que é objetivo. Existe, consegue-se provar. Por isso é uma ciência. Além de que explica muito dos fenómenos que nós vamos entendendo à medida que vamos estudando o Espiritismo. E continua Kardec. O Espiritismo mostra-nos a vida espiritual, não mais como uma coisa sobrenatural, mas pelo contrário como uma das forças vivas e atuantes da natureza. Como a origem de fenómenos até então não compreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Allan Kardec, em todos os livros da codificação, fala desta parte dos milagres e do sobrenatural, para que fique bem entendido que, de facto, os fenómenos podem ser explicados de forma natural. Pertencem a leis da natureza. Nada é milagroso, nada é sobrenatural. É tudo explicável, tudo racional. E é evidente que era importante ele dar esta noção, porque era uma doutrina que se estava a instalar naquele tempo, que era o tempo das luzes, não é? O tempo do racionalismo, o tempo das novas ciências, e portanto ele queria, Allan Kardec queria adeptos a nível das academias de ciências mais importantes, nomeadamente de Paris. Queria criar adeptos para que esta doutrina se desenvolvesse e se ampliasse. E fala Kardec, é estas relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo que o Cristo alude em muitas circunstâncias. Mas como já percebemos, falo de forma implícita, não é? Fala no reino dos céus, fala no reino de Deus, nunca diz a vida espiritual. Por isso é que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou foi falsamente interpretado. E então Kardec
considera que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Porque o que se pretende com o Espiritismo é uma fé raciocinada. Portanto, não há dogmas nesta doutrina. Tudo se explica, tudo tem uma explicação. Não vamos acreditar em determinado aspecto porque assim nos disseram. E se perguntarmos porquê, não tem explicação, é para acreditar que assim foi. Conhecem vários, certamente, na Igreja Católica, sobretudo, que é a que está mais próxima de nós. No item 6, Allan Kardec diz que a personificação da lei do Antigo Testamento é Moisés. A do Novo Testamento é Cristo. E então e a do Espiritismo? A do Espiritismo é um ser coletivo. É um conjunto de espíritos. Diz que é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Porque o Espiritismo é fruto das mensagens dos Espíritos. Os Espíritos são as vozes do céu em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Quem são estes? São aquelas pessoas que têm uma mediunidade, termo inventado pelo próprio Kardec, que fazem o intermédio entre os espíritos da vida espiritual e os espíritos encarnados, que somos todos nós. Todos nós temos mediunidade, uns mais desenvolvidos do que outros, e, portanto, através do nosso desenvolvimento moral, a nossa mediunidade pode desenvolver-se mais ou menos e, sobretudo, também há compromissos de vidas anteriores que nos fazem ter essa capacidade de comunicar com os espíritos. Portanto, não é nenhum dom espiritual e o médium é um ser humano igual a todos os outros. Tem essa capacidade mais desenvolvida. Bom, voltando a falar dos espíritos e do espiritismo, Allan Kardec diz que é um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo das suas luzes. Luzes aqui no sentido de conhecimento, não é? De orientação. Cada um traz o tributo das luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Ora, isto é que é fantástico. É nós termos a oportunidade de, ao estudar o Espiritismo, de termos conhecimento do Espiritismo, de podermos, de facto, saber aquilo que nos espera no futuro, de acordo com o que fizemos neste mundo. Não é? Porque lá está a tal lei da causa e efeito, de que também falaremos mais adiante, que as nossas ações têm repercussões na nossa vida. Podem ter repercussões nesta vida, nesta já, estamos a viver, ou em vidas futuras. Mas tudo tem a sua repercussão, nada é por acaso. No item 7, Kardec diz: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo não tem sido em contrário ao que ensinou Cristo, mas, em termos claros e para toda a gente, desenvolve, completa e explica o que foi dito apenas sob forma alegórica do Cristo. Portanto, significa que foram necessários 2000 anos, quase, isto apareceu, estas teorias, esta doutrina começou mais cedo, mas foi por volta de 1857 que foram publicados os primeiros livros do Espiritismo, codificados por Allan Kardec. Mas já muitos anos antes, de facto, os espíritos começaram a manifestar-se.
através daqueles fenómenos das pancadas, das mesas girantes. Portanto, tudo isto, lá está, é sempre progressivo. A evolução é sempre progressiva. O Espiritismo vem cumprir, nos tempos previstos, o que o Cristo anunciou, o tal Consolador, o Espírito da Verdade, e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é obra do Cristo, conforme este o anunciou, e que preside à regeneração que supera e prepara o reino de Deus na Terra. Está tudo dito. Não há nada a acrescentar. Allan Kardec é claro. E, portanto, o que vos proponho agora é refletirmos um pouco sobre estas três revelações que acabamos de estudar. Portanto, a lei mosaica, a lei as mensagens de Jesus e o Espiritismo. E isto é uma evolução, traduz uma evolução espiritual do homem, que se foi fazendo de uma forma gradual, como já vos disse. Então trago-vos aqui algumas ideias para que possamos conversar sobre elas. A lei mosaica, as mensagens de Jesus e o Espiritismo estão interligadas como diferentes etapas de uma evolução espiritual. Cada um representando um nível mais avançado de entendimento das leis divinas. Certo? Portanto, aqui na lei mosaica, Deus era representado como um ser, de facto, autoritário, justiceiro. Jesus modifica completamente a imagem de Deus, mostrando como um ser bondoso, infinitamente bom e misericordioso. E o Espiritismo completa essa ideia. Então, na lei mosaica, a lei de Moisés oferece os fundamentos básicos da moralidade, da justiça, da disciplina e da obediência às leis divinas. Foi uma revelação divina adaptada à época e ao grau de evolução daquele povo. Tem um caráter repressivo e disciplinar, porque era isso que precisava aquela sociedade. Era uma sociedade primitiva, ainda em organização, e que precisava de leis que pudessem impedir aquela barbaridade, não é? Aquela falta de noção do que é a vida. Rapidamente se tirava a vida a algum outro, por coisas meramente, coisas simples, não é? O roubar, portanto, reparem o que é que diz exatamente os 10 mandamentos, não é? Honrar pai e mãe, não roubarás, não praticarás adultério. Portanto, são leis mais sociais do que propriamente morais. Embora as primeiras também se refiram ao respeito a ter por Deus. Mas, essencialmente, eram leis que deveriam limitar, de facto, essa primitividade e essa agressividade de uma sociedade em formação primitiva. Os 10 mandamentos contêm uma forma de justiça de retribuição direta, que permitia, apesar de tudo, limitar os excessos das vinganças pessoais. Para isso é que ela existia. E era a única forma que aquele povo entendia, que era a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Não é? Eu faço aquilo, recebo isto. Mas, de qualquer maneira, o Espiritismo considera que Moisés foi um grande missionário espiritual.
responsável por dar à humanidade os primeiros fundamentos da justiça divina e da moral coletiva, estabelecendo bases para o desenvolvimento posterior do homem. Portanto, reparem só como foi fantástica aquela saída de Moisés para se recolher e para entrar em conexão com Deus, e a forma como traz depois as tábuas dos 10 mandamentos. É de facto fantástica, portanto é o primeiro, digamos assim, dos nossos grandes médiuns, Moisés. Quanto às mensagens de Jesus, já vimos que Jesus não veio abolir a lei de Moisés, mas cumpri-la e aperfeiçoá-la. Não vim destruir a lei, mas cumpri-la, já lemos em Mateus. E a principal mensagem de Jesus é, de facto, a lei do amor universal. E o verdadeiro seguidor do Cristo é aquele que pratica a caridade, o perdão, a fé, auxiliando e promovendo o bem do próximo. Portanto, é uma grande reviravolta nesta visão, nesta ligação do homem a Deus e à vida espiritual. Jesus também ensina que a vida espiritual é a verdadeira vida e, mais do que isso, que é eterna. Não é? Todos nós somos espíritos eternos. Jesus ainda fomenta a reforma íntima e o aperfeiçoamento moral do espírito. O aperfeiçoamento moral como a única forma de poder entrar no reino de Deus. De facto, uma digamos assim, das compilações mais maravilhosas das mensagens de Jesus é o seu sermão da montanha. Ele está descrito nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Aborda princípios fundamentais como o amor, o perdão, a humildade, a confiança na justiça divina. Porque isto também é outro ponto muito importante, porque como nós já vimos, se nós nos revoltamos com as adversidades e com as provas que nos são dadas durante a vida, de facto não é esse o caminho para o nosso aperfeiçoamento, não é? Nós reclamamos, estamos até de mal com Deus, à força de melhor palavra, não é? Portanto, o que interessa é que a nossa confiança em Deus é tanto, e o reconhecimento de que Deus é infinitamente bom e misericordioso, leva-nos a aceitar essas adversidades como uma forma de até agradecermos, porque assim temos a oportunidade de melhorar. De facto, são oportunidades que nós temos de nos transformarmos e de nos aperfeiçoarmos. Porque se não fosse assim, sozinhos, sem este aguilhão da dor e do sofrimento, nós provavelmente não íamos a lado nenhum, não é? Portanto, o Sermão da Montanha continua a ser, até ao presente, uma referência universal de moralidade e de espiritualidade. Obviamente que não é de maneira nenhuma a ideia deste trabalho trazer tudo aqui o que significa e o que foi o Sermão da Montanha, mas era só para vos chamar a atenção a alguns pontos importantes, como são as bem-aventuranças, a exaltação de virtudes como a humildade. Bem-abençoados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, sendo que os pobres de espírito foram durante muito tempo mal interpretados, pensando que eram aqueles que tinham deficiências mentais, cognitivas, não é? Mas não. Pobre significa aquele que é humilde, não é? E não aquele que tem deficiências ou que tem incapacidades que lhe permitem um entendimento correto das leis. Portanto, humildade, misericórdia, pureza de coração e justiça. Fala também da missão dos discípulos, a quem chama o sal da terra e a luz do mundo,
chamamos a atenção para que o sal, naquela altura, era fundamental para preservar os alimentos, não é? E a luz no sentido de orientação, no sentido de conhecimento. Portanto, os discípulos têm a missão de influenciar através do seu próprio exemplo de vida e pela prática do reino. No Sermão da Montanha, Jesus também alude ao cumprimento da lei divina, não vinha abolir a lei, mas cumpri-la. É fundamental, como já falamos, a sua referência à transformação interior. E temos aqui outro conceito importante, que é introduzido por Jesus, que é a falta não está apenas no ato, na prática. Ela está também na intenção e no pensamento. Não é? É claro que a nossa intenção e o pensamento não terão, provavelmente, o mesmo grau de crime, digamos assim, do praticar o ato em si. Mas já significa que estamos afinizados com espíritos menos bons, espíritos inferiores, que nos põem e que nos intuem essas ideias. E, portanto, fala também, obviamente, no aperfeiçoamento moral do espírito. E ensina a oração do Pai Nosso, referindo-se à prática da religião. E o Pai Nosso, de facto, é um modelo de simplicidade na conexão a Deus. Diz também que a oração e a caridade devem ser feitas de forma a que o outro não sinta, por parte de quem faz, um sentimento de arrogância, de preponderância, mas sim de humildade, não é? De caridade. Essa é que é a verdadeira caridade. No Sermão da Montanha foram também por Jesus dadas estas mensagens do conceito da vida espiritual, daquilo que realmente importa são as nossas virtudes. Quando o nosso corpo perecer, tudo fica cá, todos os nossos bens materiais ficam cá, e o que é que nós levamos? O que é que nós levamos para a vida espiritual? As virtudes que cultivamos. Não é? E ele diz esta frase fantástica: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem. Portanto, vão ficar sem nada. Onde os ladrões os roubam. Mas acumulai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Nós não estamos preocupados que nos roubem se não tivermos nada, se nos despojarmos de todo o materialismo, estamos preocupados em cultivar em nós as virtudes que nos aperfeiçoam. A confiança em Deus, lá, como já disse, introduziu a ideia que Deus Pai, é amoroso, é misericordioso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, é importante esta fé em Deus. Como depois vem o Espiritismo e fala na fé raciocinada. No Sermão da Montanha, Jesus também fala da prática do amor ao próximo e do perdão. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos vós também em eles. Não é? Advertências e sabedoria, cuidado com os falsos profetas, com aqueles que dizem uma coisa e fazem outra, e portanto nós devemos estar atentos, sempre vigilantes a isso, porque é frequente acontecer, e cada vez mais, no mundo então que vivemos é frequente, não é? Eles dizem-nos uma coisa, pessoas em que até têm algum protagonismo na sociedade, falam, dizem coisas e depois fazem outras, completamente diferentes. Fala também Jesus, conhece a árvore pelo fruto, lá está, conhecem-se as pessoas pelas suas ações, por aquilo que eles fazem. Fala também na casa construída sobre a rocha, uma prática das virtudes que estão bem alicerçadas dentro de nós, não é? Portanto, que já são de tal maneira automáticas no nosso proceder, não temos que pensar, procedemos assim.
E é só, apenas, não tinha a pretensão de maneira nenhuma de falar sobre o Sermão da Montanha, mas aconselho-vos a ler, porque é maravilhoso. Então, como terceira fase, digamos assim, temos o Espiritismo. Já vimos que segundo Allan Kardec, o Espiritismo é a terceira revelação, não é? O Consolador prometido, que veio esclarecer e expandir os ensinamentos de Jesus, utilizando a razão e a ciência para demonstrar as leis divinas. A revelação ocorre de forma progressiva, adaptando-se ao nível de compreensão da humanidade, como é óbvio, não é? Mesmo no dia-a-dia, se nós vamos ensinar coisas às crianças demasiado complexas, elas não têm nem capacidade de perceber. Portanto, é tempo perdido. No Espiritismo promove-se a responsabilidade individual, não é? Mostrando o destino de cada espírito é moldado pelas suas próprias escolhas. Portanto, aqui não há destinos. Aqui cada um escolhe, tem a sua opção, vai pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal e depois sofre as consequências do que escolheu. Não se pode queixar que está a ser maltratado, digamos assim, por Deus ou por aquilo em que ele acreditar, não é? Mas forças superiores, quando foi o próprio que escolheu aquele caminho. E, portanto, ao escolher aquele caminho, tem que, de facto, acarretar com as consequências dessa escolha. É tão simples, não é? Isto traduzido assim. Agora, o que também é muito importante falar é que esta responsabilidade individual é fundamental no Espiritismo, porque a transformação, a evolução, que também é progressiva, de cada espírito, significa um esforço, uma vontade de mudar, não é? Ter objetivos e cumpri-los. Nada se faz sem esforço. Falamos então nas bases do Espiritismo, a existência de Deus, não é? Criar em Deus, acreditar em Deus, a imortalidade da alma, portanto, sabermos que os espíritos são eternos, nascem simples e ignorantes e vão sofrendo a evolução até à perfeição e à felicidade eterna. A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, sabendo que a reencarnação nada é mais do que um instrumento para o nosso aperfeiçoamento como espíritos, não é? A comunicabilidade dos espíritos, referindo-se à mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, portanto, são mundos que existem em diferentes níveis de desenvolvimento espiritual, exatamente para que os espíritos, que são eternos, vão para esses mundos para se desenvolverem, ou então, já desenvolvidos, vivem em mundos completamente superiores, não é? Bem diferente do nosso em que vivemos neste momento. E pronto, e de facto, a base, digamos que a base moral do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E estamos quase a terminar, falando ainda de princípios fundamentais, não são as bases da doutrina, de que já falamos, mas são de facto fundamentais no entendimento da doutrina, que é o esclarecimento das leis divinas, de facto são eternas e imutáveis, e dentre as mais importantes, falamos da lei de causa e efeito, portanto, para toda a ação há uma reação. Isto é fundamental para que nós entendamos. Isto está tudo ligado, como é óbvio, não é? Não são coisas soltas. Tudo isto está ligado, por isso é que se chama uma doutrina. A Vedana está ligada, como percebem bem, ao livre-arbítrio.
portanto, que é esta capacidade de uma escolha autónoma e que já vimos que essas ações implicam consequências e, conforme aquilo que nós escolhermos, também vamos ter o que recebemos, não é? Mas isto é válido para todos os princípios dos seres vivos e para todo o universo. São leis universais, não é? São leis naturais. Se escolhermos o bem, vamos pelo caminho do bem e recebemos o bem, e estamos afinizados com os espíritos bons, com os nossos benfeitores que nos intuam e que estão sempre perto de nós. Se escolhemos o caminho do mal, também vamos ter espíritos parecidos com o nosso, semelhantes a nós, com os mesmos objetivos e, portanto, é por aí que vamos. É esse o caminho que traçamos para a nossa vida futura. É fundamentalmente, o livre-arbítrio está, obviamente, relacionado com a nossa consciência. E a nossa consciência é a centelha divina que todos temos dentro de nós. Não é? É a noção do bem e do mal. Porque intuitivamente nós podemos ter, ao fazermos uma opção, por mais pequena e mais insignificante que ela seja, nós temos a noção imediata se estamos a causar o bem ou se estamos a causar o mal. É intuitivo. A lei do progresso é outra lei fundamental, não é? Rege a evolução contínua de todos os seres e da humanidade, assegurando o aprimoramento moral, intelectual e espiritual. A lei do progresso é a expressão da bondade e da justiça divina, garantindo que todos os espíritos alcancem a perfeição. É uma das leis mais importantes. Obviamente tudo isto foi um resumo que aqui vos trouxe para que nós refletamos sobre isto. Por fim, também não podíamos deixar de falar na associação da ciência, a filosofia e a religião no espiritismo. Recolhemos este trecho do livro Sublime Triângulo, que é do Espírito Emmanuel, ditado ao médium Chico Xavier, que diz: a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as suas próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Portanto, meus amigos, aqui está, de facto, ficamos por aqui. O Espiritismo dá-nos todas as ferramentas para que nós possamos utilizá-las da melhor forma e está na nossa mão, através do nosso livre-arbítrio, seguir ou não, sabendo que Deus nos prometeu, de facto, a felicidade eterna junto de si e de todos os espíritos superiores. Há alguma questão que queiram colocar? Algum aspecto que queiram comentar? Bom, então vamos fechar trabalhos de hoje. Aqui com o céu. E refletindo em todas estas noções, sobretudo nas mensagens do nosso querido Mestre, que pôs diante de nós um mundo de esperança, de harmonia, de felicidade, que está ao nosso alcance. Mas para isso, temos que nos esforçar, temos que ter vontade, temos que querer. Jesus
nosso Pai, pôs à nossa disposição espíritos bons, os nossos espíritos benfeitores, que nos auxiliam a cada passo, que nos intuem, que nos levam pelo caminho do bem. Sentimos-nos seguros e protegidos e por isso estamos gratos. Agradecemos, Senhor, toda a oportunidade que nos tens dado. Aproveitamos também nesta fase destas alterações no nosso planeta para pedirmos pela paz no mundo, para que os povos se entendam, para que a fraternidade reine neste mundo, de forma a que o nosso planeta possa continuar a sua evolução e possa transitar para uma fase melhor, em que as sociedades estão serenas, tranquilas e os homens amam o seu próximo. Será então o céu na terra. E Deus prometeu-nos essa possibilidade. E Jesus aqui está, sempre ao nosso lado, para nos amparar e auxiliar no caminho até essa visão de beleza e de serenidade, de harmonia e de paz. Pedimos, Senhor, que abençoes todos os dirigentes, todos os trabalhadores desta casa, que abençoes os seus frequentadores, que nos abençoes a nós, Senhor, que estamos hoje aqui, com o espírito aberto para conhecer as tuas mensagens, as leis de Deus. Abençoa os nossos lares, abençoa todos aqueles que dos dois lados da vida sofrem por algum motivo. Abençoa as crianças, os doentes, os idosos e todos os desprotegidos da vida. Muito obrigada, Senhor. Damos então por fechada, por terminada esta reunião e pedimos para que nos acompanhes durante toda a semana. Fica connosco, hoje e sempre.